Tô com a voz um pouquinho rouca hoje. Meus queridos, na quarta-feira passada, o irmão Alisson trouxe o estudo aqui para vocês. Eu vi que eu assisti na internet, acabei não vindo aqui, mas assisti, tinha ligado para ele porque eu achei que a palavra estava comigo. E na ocasião, eu estava montando um estudo sobre missões, porque a gente teve a nossa feira missionária. Eu acho que todo mundo aqui participou, né? Que foi uma bênção ali, o pessoal trabalhando, ajudando. E eu vou trazer esse estudo no dia de hoje. E eu queria, primeiramente, que a gente abrisse nossas Bíblias lá em Mateus 28, que vai ser, vamos dizer, talvez um texto base. Na verdade, tem vários versículos importantes que eu anotei aqui para a gente estar lendo juntos. Mas lá em Mateus 28, (19 e 20) Mateus 28 é o último capítulo de Mateus, e 19 e 20 são os dois últimos versículos. Então é um encerramento do livro de Mateus com o seguinte dizer. Isso Jesus falando, né? Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos, dependendo da sua versão. Mas você nota que esse é um encerramento do livro de Mateus, né? Como se fosse as últimas palavras de Jesus escritas por Mateus aqui. Aqui já Jesus ressuscitado, Jesus já no corpo glorioso. E se você volta um pouquinho ali, no versículo 16, vai ter o título desse, vamos dizer assim, desse trecho, né? Não é o título do capítulo, mas o título desse trecho. Quem tem aí, acima do versículo 16, um nome? Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Amém. Tem mais alguma outra versão? Igual? Não tem nenhum que está a grande... No versículo 18, irmão, que é o meu já no 18. Interessante. A grande comissão. Certo. A partir do 16. Então, a grande comissão, como é conhecido esse trecho, que é como as últimas palavras de Jesus ali no livro. Jesus ele deixa uma missão para os seus discípulos, né? Que é o que? Vão, façam discípulos, batizem, né? Ensinem a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Então, vão lá e repliquem o que eu ensinei. As palavras que vocês receberam, passem adiante, ensinem outras pessoas, façam discípulos aonde? Em todas as nações, né? Em todo o canto. Então, esse é o versículo-chave que a gente vai ler hoje. E eu trouxe uma série de versículos que a gente vai meditar aqui. Até aprendi isso com o professor Larson, quando ele trazia os estudos da IBD, ele gostava de se fundamentar muito na Bíblia. E isso é o certo, né? Porque a gente não pode falar nada da nossa própria boca, a gente tem que sempre se basear no livro que é o principal livro nosso, que é a Bíblia. Então, o primeiro ponto aqui, que eu já queria trazer lá do começo, lá em Gênesis. A gente vai entender, lá quando Deus criou o homem, a gente vai entender como que a missão, as missões estavam no coração de Deus. Estavam no coração de Deus. E a gente pode entender que o nosso Deus, ele é um Deus missionário. Gênesis 12. Gênesis 12, primeiro livro da Bíblia, vai contar
entre outros, a história do patriarca Abraão. No versículo 1 ao 3 diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a gente vê que o plano de Deus era abençoar todo o povo da terra. Então, Deus, ele sempre teve esse desejo de abençoar a sua criação, de abençoar a todas as pessoas, né? Quando a gente olha, por exemplo, ainda se a gente ainda está em Gênesis e volta lá no capítulo 3, quando a gente vê a história de Adão e Eva, Jesus, ele procura, mais especificamente 3:9, né, que fala assim, ó, e chamou o Senhor a Adão e disse: Onde estás? Nesse momento, Adão ele já tinha pecado, e mesmo assim Deus foi atrás dele. Deus, ele procurou o homem após o homem pecar. Olha que coisa incrível, né? Então, a gente vê que a primeira missão de Deus ali, ele foi buscar o pecador. Ele foi atrás do perdido, ele foi atrás do pecador. E essa é a essência da missão. Ela ir atrás de quem está perdido, ela ir atrás de quem está pecando. E você ir lá e falar as boas novas do Evangelho. E aqui, quando a gente lê esse versículo, a gente entende que Deus, ele sabendo do pecado de Adão, ele vai atrás do homem pecador. Ele busca o homem pecador. Quando a gente lê, por exemplo, lá em Jonas, capítulo 3, que fala assim, ó, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra eles. Quando a gente lê toda a história de Jonas, a gente vê o amor de Deus por um povo inteiro, o amor de Deus por uma cidade inteira. Ele vai lá, instrui Jonas no que ele tem que fazer, e Jonas vai lá e fala: não quero, vou fazer outra coisa, vou para outro caminho aqui, vou pegar um outro barco que vai para outra cidade. Mas Deus vai lá e Deus insiste com ele, fala, faz até uma ida dele milagrosa para a cidade, né? Ele uma tempestade, o peixe engole ele, encosta na cidade, enfim, Deus vai, olha todo o trabalho que Deus teve para levar alguém para pregar naquela cidade, porque ele queria salvar a cidade, mas ele precisava que alguém fosse lá, ele precisava que alguém fosse pregar para aquelas pessoas, e ele insistiu. Então Jonas, mesmo não indo de primeira, Deus deu um jeito de levar alguém para pregar naquela cidade. Então tudo isso a gente vai demonstrando o amor do Deus que a gente serve, que é um Deus que se preocupa com o seu povo, que é um Deus de missões, que é um Deus que resgata o pecador, que resgata o perdido. Vamos ler junto lá em Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Que diz o seguinte: teria eu algum prazer na morte do ímpio? A palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Então isso demonstra que Deus, ele não tem prazer na morte do pecador, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não comemora quando um perdido morre, muito pelo contrário, ele prefere que ele viva e que ele seja salvo. E aqui, nesse versículo já fica explícito isso, né? Que não tem, que prazer tenho eu? Não tenho prazer na morte do pecador, muito pelo contrário, eu quero que ele viva e se converta aos caminhos e viva. Então, Deus não quer que ninguém se perca, e esse é o motivo da missão. A missão
ela vai ao encontro do perdido, ela vai para resgatar. Então ela não quer também que ninguém se perca. Então, com esses versículos, a gente já se embasa que o nosso Deus é um Deus missionário. Só que lá em Isaías 6:8, eu vou pedir para alguém ler esse versículo para mim, que também é um versículo muito conhecido quando a gente fala de missões. Se alguém até quiser falar de cor, pode falar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a preocupação do Senhor, né? Quem que eu vou enviar? Quem que vai por nós? Igual a questão lá de Nínive, né? Deus, ele precisava que alguém fosse. Ele queria que alguém fosse lá e pregasse para aquelas pessoas. E assim aconteceu. Jonas pregou, as pessoas se arrependeram. Deus salvou toda uma cidade por causa de um homem que foi lá e pregou. E aqui a gente vê nesse versículo que esse chamado missionário, ele é um chamado individual. Deus está questionando cada um de nós. Quem que vai por mim? E será que a gente tem respondido como o profeta respondeu aqui? Aqui estou eu, ou eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse chamado missionário, irmãos, ele é um chamado individual, é um chamado para cada um de nós enquanto cristãos, e a gente vai entender isso no decorrer desse estudo aqui. Agora, quando a gente vê a história de Jesus, né, e a gente vê como Jesus ele agiu aqui na terra, como ele agiu com seus discípulos, a gente entende que Jesus ele foi um dos primeiros grandes missionários. Por que eu falo isso? Olha só. Primeira coisa, lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então essa foi a missão dele, vir ao mundo para buscar e para salvar quem se havia perdido. Lá em João 20:21, alguém consegue ler aí? João 20:21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, eu também vou enviar vocês. Então, isso aqui ajuda a gente ainda nessa construção desse Deus missionário, porque Deus ele envia Jesus para salvar o mundo, ele envia Jesus para proclamar o verdadeiro reino, para proclamar a vinda do reino de Deus. Então Jesus aqui no caso, ele é um missionário de Deus aqui na terra. Ele foi um missionário de Deus. E Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, esse envio missionário é uma continuação do projeto de Deus. Do projeto de Deus. Do Deus missionário que enviou o seu próprio Filho, e através do seu Filho, ele vai enviando as demais pessoas, seus discípulos, enfim, todos que vieram na sequência. Lá em Filipenses 2, 6-7, diz o seguinte, Filipenses 2, 6 e 7, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, aqui a gente vê Jesus descendo, deixando ali toda a sua glória como Deus e tendo um corpo humano,
corpo que sente frio, sente dor, tem necessidades, precisa comer e tudo mais. Então ele vem, vamos dizer de uma certa forma, se rebaixa ao nosso nível de mortais e serve, e entrega a missão de Deus, e faz a missão de Deus aqui na terra. Então, que é o sacrifício de amor que ele fez, completando assim esse ciclo, né? A missão de Deus para salvar o mundo, ela é finalizada na vinda de Jesus, na vinda do seu próprio Filho, que vem ao mundo como homem e completa a missão principal de Deus, que é o resgate de todos nós através do sacrifício. Então, após essa ascensão de Jesus, a gente vai ver lá em Atos no capítulo 1. Então, quando a gente termina de ler os evangelhos, né, até ali a maioria deles fala da ressurreição de Cristo e as últimas palavras aqui. E Atos ele começa justamente falando desses últimos momentos de Jesus, vamos dizer assim, Jesus como um corpo carnal aqui na Terra, né? Depois de ressuscitado, mas ainda como um corpo humano, porque se a gente ler o começo aqui de Atos, né, fala que Jesus estava ali com eles, estavam comendo e tudo mais, né? E no versículo 8, Jesus fala assim, Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, esse aqui, irmãos, é o último momento de Jesus aqui na terra, pós-ressuscitado. É claro que Jesus ele aparece, por exemplo, para Saulo, que depois vira Paulo, mas num outro contexto, ali, como uma luz resplandecente. Mas aqui era o Jesus mesmo. Jesus ele estava no seu corpo, tanto que os cravos nas suas mãos foram sentidos pelos seus discípulos, né? Então aqui como uma última missão que ele deixa para os discípulos é isso: sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Irmãos, quem gosta de geografia? Mais ou menos. Quando a gente lê esse versículo, Jesus fala: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Aí eu fui pegar um mapa para entender melhor do que se tratava isso. Jerusalém era onde eles estavam. Então ele fala assim: vocês vão ser minha testemunha aqui, onde vocês estão, em Jerusalém. E ele continua: como em toda a Judéia. Judéia, naquela época, é uma cidade que estava ali próxima, uns 60 quilômetros, vamos assim dizer, próximo para a gente que tem carro, né? Que vai rapidão. 60 quilômetros indo a pé e longe. Mas era uma cidade vizinha. Então ele falou: vocês vão ser minha testemunha aqui, em Jerusalém, ali, na Judéia, e Samaria. Samaria estava um pouquinho mais longe, mais de 100 quilômetros. Só que eu entendo também, o que eu entendo aqui? Quando ele fala Samaria, a gente vai lembrar, por exemplo, você fala de Samaria, você vai lembrar da mulher samaritana, por exemplo. Aí você vai lembrar dos contextos, quando você leu lá da mulher samaritana, você entende que tinha uma rixa ali, né? Quando a mulher fala assim: sendo você judeu e eu samaritano, está me pedindo água, né? Pode isso. Por quê? Porque daí ele explica que aqueles povos tinham uma rixa entre eles, né? Então um judeu não tinha aversão a samaritano e vice-versa. Então eu entendo que quando Jesus fala assim em Samaria, ele está falando assim numa cidade difícil, num povo difícil, num povo que não. Aqui em Jerusalém é fácil, você está falando de judeu para judeu,
mas eu quero que você vá lá em Samaria, que é um lugar que pessoas que não gostam de você, pessoas que têm aversão a você, pessoas que te odeiam de uma certa forma. Então, quando ele fala essa missão para nós, irmãos, o que eu entendo aqui, ó? Que ele fala assim: fale de mim em Jerusalém, que é onde você está. Então, fale de Deus na onde você se encontra. Fale de Deus para sua família. Fale de Deus para seus amigos. Depois, você fala de Deus na Judéia, nos próximos, nos vizinhos, na escola, na faculdade, nos lugares sociais que você frequenta. Mas eu também quero que você vá lá na Samaria. Você vai lá onde as pessoas não gostam de você. Você vai lá no seu trabalho, de repente que é um lugar ruim de você falar de Cristo, mas eu quero que você fale lá. E para onde? Nos confins da terra. Onde que é os confins da terra? É além. Então, olha o que a gente consegue extrair e esmiuçar desse versículo. Jesus fala, ó, fala de mim, Jerusalém, a sua casa, os seus amigos. Fala na Judéia, os seus vizinhos, na sua escola, na sua faculdade. Fala lá na Samaria, que é onde as pessoas não vão querer te ouvir, ou as pessoas vão te odiar, ou as pessoas não vão gostar de você. Mas fale de mim até os confins da terra. E essa, irmãos, é a nossa missão. É a nossa missão também. Porque todo cristão, ele tem que ser um missionário. Ele tem que levar a palavra de Cristo adiante. Você imagina o quão egoísta seria se nós não falássemos de Cristo? Porque a gente tem para nós as boas novas da salvação. A gente tem um Deus maravilhoso a quem nós servimos. E tem pessoas que estão precisando ouvir desse Deus. E você, às vezes, senta na mesa ao lado, no trabalho, na escola, que seja. Você pega o mesmo ônibus com essa pessoa, vai no mesmo caminho, e você não fala de Cristo para ela. E você não fala. Então, olha o quão egoísta é isso. A gente poder ter a graça de servir esse Deus maravilhoso e não compartilhar isso às vezes com pessoas que estão precisando. E às vezes tem pessoas que passam pelas nossas vidas e às vezes a única pessoa cristã que ela vai ter num momento de tribulação, que pode levar uma palavra para ela, vai ser você. Mas você não se preparou para isso, né? Você não buscou a Deus, você não orou. Porque às vezes a gente fala assim, é difícil, eu não sei falar de Cristo. Não sou nenhum pastor, não sou nenhum profeta, não consigo falar de Deus. Mas você tem pedido ao Espírito Santo orientação? Você tem orado, tem jejuado, tem pedido misericórdia de Deus para Ele te ensinar a falar sobre Ele, para Ele te ensinar a você abordar? Porque, irmãos, eu vou contar uma coisa. A gente pode ser o pregador mais eloquente que tiver. A gente pode entender tudo de Bíblia, da palavra de Deus, pode ter uma oratória impecável. Vai ser esse conjunto de fator que vai mudar o coração de alguém? Quem que vai mudar o coração dessa pessoa? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo fazer nada. Você nasceu sabendo fazer o seu serviço? Não, você nasceu sabendo lavar uma louça, fazer umas coisas de casa ou dirigir um carro? Não, você vai aprendendo. Então, evangelizar é a mesma coisa. Você vai aprendendo a evangelizar. Mas, por exemplo, quando você estava andando de bicicleta, às vezes você levou uns tombos. Mas o que fez você conseguir terminar aquele desafio ali, aprender aquilo? Perseverança, a sua resiliência. Você continuar. Então, às vezes você vai falar de Cristo e vai levar uma porta para a cara. Às vezes quem estava aqui naquela vez que a gente fez o evangelismo, né, que saiu às ruas, teve a oportunidade de presenciar isso. Tem pessoas que elas vão te receber com um sorriso, tem pessoas que elas vão te receber com o coração aberto, tem pessoas que elas, quando você fala assim, posso orar? Ela vai falar, claro, vamos orar junto. Mas tem pessoas que vai o quê? Fechar a janelinha, fechar a portinha, fingir que você não está ali, ou falar, não quero saber de nada não. É a mesma coisa
as pessoas que estão do seu lado, né? Eu tenho uma história aqui de uma amiga da minha esposa. Minha esposa sempre falava assim, vamos na igreja, olha, quando eu era pequena, falava de Cristo com essa menina. Falava, convidava para ir na igreja, às vezes ia ali, porque era tudo jovem, quer ir na nossa novidade, quer ir lá conhecer galera, brincar e tal, mas nunca se apegou a Deus. Mas a minha esposa falando, e ela sempre, tá bom, Antônio, eu vou, às vezes ia e não sentia nada, enfim. Aí lá na frente, depois de casados e tudo mais, essa menina falou assim para minha esposa, olha, eu sou cristã agora, estou numa igreja. E eu passei por um momento, uma adversidade. E daí eu lembrei, lá quando a gente era criança, você me falava desse Jesus, aí você falava dessa igreja, e daí eu nunca queria ir. Daí eu falei, rapaz, vamos ver esse negócio aí, vamos ver. Aí uma outra pessoa casou, que uma outra pessoa estava ali no círculo dela, que convidou ela lembrou daquilo, falou, foi, e a partir dali a vida dela mudou. Então, irmãos, é a semente que é jogada no caminho. Você só tem a obrigação de lançar a semente. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Quem vai fazer germinar, quem vai fazer frutificar é o Espírito Santo. Só que daí você fala, essa terra é infértil. É aquilo que eu já até falei aqui, aquele parente seu que você está cansado de falar de Cristo. Está cansado, ele debocha, às vezes ele ri, ou te chama de crente, e blá blá blá. E você fala, putz, esse não tem mais solução, não adianta mais. Para você não, mas não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. Então, a sua parte você tem que fazer, que é a missão de Cristo de Jesus. Jesus deixou, fala de mim, vai lá e fala, vai lá e joga semente, vai jogando. Porque Cristo, Ele que vai regar, Ele que vai frutificar e Ele que vai colher esses frutos. Amém? Então a nossa obrigação é essa, continuar jogando a semente. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Em Atos 13, a gente continua aqui na história dos discípulos, né? Os primeiros, até o nome fala, os Atos dos Apóstolos, né? Porque enquanto Jesus estava vivo, eles eram os discípulos. Aí depois que o mestre vai, eles viram os apóstolos. Então o que eles fizeram? Qual foram os atos que eles fizeram, né? Aí a gente vê lá em Atos 13, 2 e 3, que fala o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, irmãos, aqui a gente vê o primeiro envio missionário da igreja. Então, a igreja ali já estava formada com característica de igreja, e os primeiros missionários que eles enviam, que a igreja envia, Barnabé e Saulo. Mas o interessante aqui é que quem dá a ordem, quem disse aqui, disse o Espírito Santo, aparta-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, eles foram os primeiros missionários enviados pela igreja, através de mando do Espírito Santo. Então, você vê, mais uma vez, corroborando para o nosso estudo na noite, falando o quão importante é a missão para Deus, porque Deus que instituiu ela, né? E Ele vai continuando fazendo essas ações missionárias. A missão e o crescimento da igreja, lá em Atos 2, 47, eu trouxe um versículo aqui, que é o seguinte, 2,47, que vai falando ali da igreja, né, daquela formação, todos os 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, quem que ia acrescentando mais pessoas à igreja? O
O Senhor ia trazendo as pessoas que eram salvas. Mas para elas serem salvas, alguém tinha que pregar. Né? Alguém tinha que pregar a palavra. Então, conforme a palavra era pregada, o Senhor cuidava de trazer essas pessoas para a igreja. Então, a missão, como a gente está falando aqui, a missão é de Deus. Mas a gente tem uma parte muito importante dessa missão, que é continuar a palavra dele. Mas quem vai fazer todo o serviço é ele. Isso, de uma certa forma, irmãos, não é até, vamos dizer assim, você não fica mais aliviado? Porque lá no seu serviço, quando o seu chefe te fala alguma coisa, ele fala: Nicole, você tem que entregar esse relatório aqui com isso até tal horário. Se você não fizer, quem vai fazer? Ninguém. Seu chefe vai lá e vai fazer com você? Não. E se você não fizer, ele vai brigar com você. Vai brigar. Agora aqui, quando a gente está falando da missão de Deus, a gente tem uma tarefa muito importante. Mas o resultado é Ele que vai dar. Olha que coisa boa. Assim, faz seu serviço, mas quem vai cuidar para que lá na frente dê tudo certo vai ser o seu chefe. Então, você fica mais tranquilo ainda. Você fala, então, vai, mete a cara, fala de Cristo, entrega a palavra de Cristo para quem tiver passar pelo seu caminho, que quem vai fazer crescer essa palavra no coração dessa pessoa é o Espírito Santo, é Deus. Olha que coisa boa, né? Então, não depende só de você o crescimento. Então, isso tem que te motivar a querer falar mais dele. Falar, não, olha, ele está junto, ele que está dando o resultado. Ele está me ajudando com o resultado. Ele está ardendo no coração dessas pessoas esse desejo de vir para ele. Então, só basta eu ir lá e falar dele. Olha que coisa boa, né? Então, aqui, Deus que ia acrescentando essas pessoas. Agora, Romanos 10, 13. Esse também quis trazer esse versículo muito conhecido quando a gente fala de missões. Romanos 10, 13. Que fala o seguinte: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como então invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles a quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, a pessoa ela precisa ouvir a palavra, ela precisa crer, aí ela vai ser salva. E o seu objetivo é estar só no ouvir, é só no falar. Ela crê, é ela com o Espírito Santo. Ela ser salva, ela é o Espírito Santo, ela e Deus. Agora, o começo aqui é a nossa responsabilidade, é o falar. Ela tem que ouvir. Se ela vai crer ou não, é Deus que vai fazer. Então ela tem que ouvir. E nós temos que falar. Nós temos que falar de Cristo a todo o tempo. Então, irmãos, o papel da igreja é o sustento do missionário, né? É dar condições para os missionários, né? Então, quando a gente fala de missão, todos nós podemos contribuir. Ou a gente pode ser um missionário, ou a gente pode orar pelo missionário, ou a gente pode contribuir financeiramente, né? Lá em 2 Tessalonicenses, no versículo 3 e 1, fala o seguinte, ó. Até li esse dia eu estava lendo esse livro, eu li esse versículo, até anotei aqui. Fala assim, ó: finalmente, irmãos, orem por nós. Paulo falando para os irmãos em Tessalônica. Orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vós. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então aqui Paulo, qual que era a contribuição que ele estava pedindo para esses irmãos aqui no trabalho missionário? A oração. E não custa nada, irmãos, a gente, no nosso momento de oração, incluir os missionários. Quem tem incluído os missionários?
missionários nas orações. Quem não tem, não responda, mas faça isso. Faça isso nas suas orações. Você ora por tanta coisa, por que não orar por missão? Por que não orar pelos missionários, né? Agora, ainda falando de Paulo, a gente está falando dele porque, igual a gente viu ali, a questão que eles foram enviados como missionários, né? Então, Paulo, Filipenses 4, 15, diz o seguinte: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Não que eu esteja procurando ofertas, desejo, porém, o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho mais é suficiente. Mas eu queria me atentar nesse versículo 16, porque ele fala assim: quando eu tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda 2 vezes. Então, aqui a missão, ela também é feita através da contribuição financeira. Porque o missionário, ele tem que se preocupar em falar de Cristo, né? Então, as igrejas têm que dar o suporte para a missão. E, irmãos, quando a gente fala de finanças, de dinheiro, e a gente lê até lá Mateus 6, 20, 21, né? Que às vezes a gente lê esse versículo quando vai dar o dízimo e oferta, que fala assim, ó: mas ajuntai tesouros dos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Aí imagine, irmãos, quando você separa uma parte da sua oferta para doar para a missão, não é uma forma de você falar para Deus: o seu coração está voltado para o reino. Porque tudo que a gente viu aqui falando de missões, a gente entendeu que é um objetivo de Deus, que foi que o próprio Deus enviou seu Filho Jesus para fazer missão aqui na Terra. Então, quando a gente está contribuindo missão de uma forma indireta, essa contribuição financeira está ajudando o missionário a falar da palavra de Deus, de uma certa forma está ajudando a vida a serem salvas, você está falando para Deus no ato da oferta: eu quero que o meu coração está voltado para o seu reino. Meu coração está voltado para o seu reino, porque aonde está o tesouro é onde está o coração. Então, imagina que coisa nobre Deus receber isso da parte de vocês, receber isso da nossa parte, né? Ele entender, ou seja, ele ver que a gente entendeu que o nosso propósito aqui também é de servir a Deus através do nosso dia de oferta, é servir no campo missionário, que a nossa oferta ela vai se concretizar em salvação de almas. Igual a gente falou, às vezes a gente não consegue ir, mas orar todo mundo consegue, e contribuir também na medida do possível todo mundo consegue. Finalizando aqui, irmãos, eu estava puxando a memória quanto tempo eu sou batista. Eu acho que é 7 anos. 7 anos e pouco. Mas os irmãos, alguns aqui têm muito mais tempo, vão saber responder essa pergunta. Antes de ser uma igreja batista em Itatiaia, de ser esse templo, antes de ser uma igreja propriamente dita, o que essa comunidade cristã que era? Eu estava lá debaixo de uma árvore, tem um nome. Ela não é uma igreja ainda, ela está ligada a outra igreja, né? Ela é uma... Alguém falou aí? Não, no meio batista, ela é uma missão, não é? Ela é uma missão. É uma missão de outra igreja, porque ela está ligada a outra igreja, certo? Corrija os batistas que tem mais tempo se eu estiver errado. Ela é ligada a uma igreja, ela é chamada de missão. Então, não sei se lá no começo era missão em Itatiaia, alguma coisa assim. É isso? Missão em Itatiaia. E daí depois, quando ela vai ligada financeiramente a uma igreja, depois que ela vai caminhando ali, né?
que conseguem recurso financeiro, daí colocam um espaço, enfim, aí vira uma igreja. Vira uma igreja, quando ela se desvincula de outra igreja. Então, até na raiz da criação da nossa igreja aqui, tem a missão. Olha que interessante, tem a palavra missão. A gente, antes de tudo, de ser uma igreja, a gente era uma missão batista. Então, a gente falar de missão também é reconhecer a nossa própria origem, né? É reconhecer da onde viemos. Então, irmãos, nessa noite, o que eu queria falar aqui? O que eu queria fechar aqui, esse estudo? A gente entender a importância de Deus, que Deus tem como missão, que Ele mesmo instituiu, que Ele enviou Jesus para fazer a missão aqui na Terra, e que Jesus concluiu a missão dele, mas nos deu outras missões. Falou, continua. E aonde que a gente tem que pregar? Só em Jerusalém? Só no nosso convívio? Só para os nossos amigos? Só para quem a gente sabe que vai receber a palavra? Não. Pregar para os vizinhos. A gente tem que pregar lá em Samaria. A gente tem que pregar em todos os locais. Então que você possa perceber nessa noite que nós vamos prestar conta com Deus sobre as pessoas que passaram pelas nossas vidas. E isso é muito forte quando eu penso nisso. Quando eu penso que a pessoa que está sentada do meu lado na mesa, Deus ele vai lá no juízo final, ele pode falar, Rodrigo, por que você não falou de mim para essa pessoa? Ele vai falar assim, eu não sou bom para você? Eu não sou um Deus maravilhoso na sua vida? Eu vou falar assim, você tem muito motivo para agradecer a mim? Eu falei, com certeza, Senhor. Ele vai falar, então por que você não compartilhou dessa sua alegria da salvação para a pessoa que está do seu lado, que ficou aí, sei lá, tantos anos? Quantos anos a irmã trabalha lá no TJ? 16 anos. 16 anos. Assim, você ficou 16 anos do lado da pessoa, da fulana. Você nunca falou de mim. Né? Às vezes a gente acha que não tem oportunidade, mas sempre tem, sempre aparece oportunidade. Uma vez eu estava trabalhando numa obra, e daí tinha um rapaz, e daí a gente começou a falar com ele, eu comecei a conversar com ele e tal, e daí eu vi que ele estava meio transtornado, eu comecei a conversar com ele, aí ele falou assim, você é da igreja, né? Eu falei, sou. Ele falou, então, eu imaginei que você era, e eu vim aqui justamente para você me falar uma palavra, porque eu estou desviado, eu preciso voltar, e não sei o quê. Aí fui, conversei com ele, orientei e tal. Então, às vezes, irmãos, as pessoas elas vão sedentas. E se você não transparece ser esse servo de Cristo, você não transparece ser essa luz do mundo, eles não vão te enxergar, eles não vão te procurar, né? Então, que a gente tem que ser esse exemplo no serviço. Quando eu era adolescente, tinha uma professora de escola dominical que ela falava assim, você não pode ser o crente 007, que ninguém sabe que você é crente, você é o crente espião, né? O cristão espião. Está lá no seu serviço, ninguém nem ouve você falar de igreja, ninguém nem ouve você falar a palavra de Cristo, né? Eu lembrei disso quando eu estava estudando aqui. Então a gente tem que ser essa referência, a gente tem que se expor. E vai levar pedrada, vai apanhar? Vai. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. E as trevas, elas veem a luz, elas querem destruir a luz, né? Só que quem está com nós é muito maior que as trevas. E esse é o medo que a gente não pode ter. A gente tem que ter a certeza, falar assim, quem está comigo é maior que tudo isso. Então eu vou de peito aberto, eu vou falar, eu sou cristão sim, eu vou na igreja, se quiser que eu ore por você, eu vou orar e tudo mais, e você tem que abandonar seus maus caminhos e aceitar Cristo, amém? Então, que a gente possa lembrar disso, que Deus ele vai nos cobrar as pessoas que passaram pelas nossas vidas. E como eu disse, às vezes a única pessoa no rol de amizade ou no círculo daquela pessoa ali, do convívio dela, o único cristão que vai ter, que ela vai encontrar no dia vai ser você, é o único. E às vezes você tem a oportunidade ali de ouro de falar de Cristo para ela, de plantar a sementinha. Você não precisa vir aqui acompanhar ela até o batismo, não. Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que lançar a semente. Bom seria se você visse a semente frutificando e a pessoa aceitando Jesus, você caminhando ali até o tanque batismal para ver ela se batizando. Nossa, bom seria, como aconteceu aqui, né? Acho que
o Gabriel falou aqui, né, pro rapaz, enfim. Bom seria se isso fosse, mas a nossa obrigação principal é falar de Cristo, é plantar semente, crendo que o Espírito Santo vai dar sustentação. Amém? Então vamos ficar de pé. Irmãos, a gente vai fazer uma oração, e nessa oração vamos colocar nossos missionários, vamos colocar todos os missionários, todos os que a igreja ajuda, mas todos também de uma forma geral. Amém? Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por estarmos aqui na sua casa, Senhor, louvando e agradecendo o seu nome. Pai, sem qualquer impedimento, sem qualquer constrangimento de portar uma Bíblia debaixo do braço, de ter um aplicativo da Bíblia no celular, Senhor, de prestar esse culto com as portas abertas para quem quiser adentrar aqui e louvar e agradecer o seu nome, Pai. E desse modo oramos, Senhor, para aqueles missionários, Pai, que estão às vezes em países onde é proibido ter uma Bíblia, ou onde a igreja é perseguida, Senhor. Que o Senhor possa dar o fortalecimento necessário que eles precisam, Pai. Que o Senhor possa te encontrar as necessidades deles, Pai. Faz arder no coração dessa sua igreja, faz arder no coração dos cristãos aqui, Senhor, a necessidade de orar pelos missionários, a necessidade de contribuir para missões, Pai. Contribuir financeiramente para missões, Senhor. Abençoa cada missionário que está no próprio missionário, Senhor, cada familiar, cada criança, cada filho, filha de missionário, que o Senhor possa proteger, Senhor, livrar de todo o mal, Senhor. Continua fortalecendo cada um deles, Senhor. E continua criando na sua igreja, Senhor, esse coração grato, Pai, de estarmos aqui para louvar e agradecer o seu nome, mas esse coração também missionário, Senhor. Esse coração que quer contribuir mais com a missão, Pai, que quer orar mais pelos missionários que estão no mundo afora, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.